Muito bem. Então a gente vai fazer o trabalho de animação 2D nesse início com o Flash, certo? Ó, não ia sair nada de áudio. Legal. Então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre técnica. Vou anotar aqui. Só um pouquinho que eu já amplio. Técnica de animação. Vai ficar sem acento porque não está aceitando. Caraca, hein? Pronto, tá aí. Técnica de animação, bem grande. Ok? Deixa eu tirar o capitular aqui que ele acho que aceita. Técnica de animação é diferente de técnicas de filme de animação. Isso aqui diz respeito à linguagem, certo? E esse aqui diz respeito ao processo de produção. Perfeito? Primeiro a gente vai estabelecer esse diálogo. Tá? Então, técnicas de filme de animação. Vamos conversar sobre isso. Técnicas de filme de animação. Fala uma para mim. Perfeito. Stop motion. Cita exemplo. Coraline. O que mais? Paranormal. Coraline e Paranormal é do estúdio Laika. A Fuga das Galinhas. Perfeito. A Fuga das Galinhas, que tem o Wallace & Gromit. E o último que foi lançado desse mesmo estúdio, The Pirates, Piratas Pirados, né? Vale muito a pena ver, muito mesmo. Tá? No Animamundi esteve lá o diretor de animação da Aardman, que é esse estúdio. Aardman Studio. Um cara chamado Jay Grace foi o diretor de animação desse Piratas Pirados. E ele mostrou todo o processo de produção desse filme. Fantástico. Depois, se eu encontrar isso, eu posto lá para vocês. O que mais? Stop motion. É o Estranho do Jack, né? Jack Skeleton. Isso. Já foi colocado. O Estranho Mundo de Jack. A Noiva Cadáver. Noiva Cadáver. O que mais? Vai sair agora o Frank Winnie. De quem que é isso? Tim Burton, né? Não necessariamente ele dirigiu, às vezes ele foi só o co-diretor ou produtor executivo, mas é com base na criação dele, certo? Isso só para dar alguns exemplos de stop motion. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Tem outra guerra dos vegetais? Não escutei você, José. Guerra dos vegetais? Não lembro se é o nome do filme. Não, o James e o Pêssego Gigante? Ah, o dos vegetais é o Wallace & Gromit. Isso. Tá? Aquele formiguinhas não é stop motion, não, né? Formiguinhas, não. Vamos lá. O que é formiguinhas? É computação mesmo? Computação gráfica 3D digital. É, computação gráfica já é o nome, né? Porque stop motion é 3D também, não é? É, mas é. Só que é tradicional. Ok? O que mais? Computação gráfica? Toy Story, né? Computação gráfica, a gente vai ter aí uma porrada de filmes, né? Então eu vou colocar o nome dos estúdios. Pixar, Blue Sky. Então, a DreamWorks, se eu não me engano, eu vou colocar a DreamWorks, tá? Mas se eu não me engano, a DreamWorks é a distribuidora dos filmes da PDI, certo? Vou dar uma pesquisada melhor nisso, tá? Que nem a Disney é distribuidora da Pixar, tá?
Temos a Disney. Hã? Agora juntou as duas. Juntou, exato. A Disney comprou a Pixar. O que mais, José? Sony Animation. Perfeito. Que fez o Surf's Up. Tem a da Fox lá que fez Era do Gelo. Open Season. O Era do Gelo é o Blue Sky. É o Blue Sky. É distribuído pela Fox, né? Que é distribuído pela Fox, perfeito. Exato. Tem um da Espanha chamado Filmax, se não me engano, Animation, que fez o Pinóquio 3000, fez o Don Quixote. É interessante. Aquele robô lá. Aquele robô, esqueci o nome disso. Astro Boy, mas eu não lembro do nome do estúdio. Teve o que fez lá o Planeta 51, que é o Iridium. Como é que é o nome do estúdio? É de um cavalo. Vamos procurar isso. Janelinha de autenticação, desça, por favor. Vai. Tá, enquanto ele pensa lá, a gente volta a pensar aqui. Computação gráfica, legal, esse é bastante difundido. Então, mas por que você está fazendo essas perguntas? Porque é importante vocês terem um repertório de desenho animado. Então, a primeira tarefa de um animador é assistir desenho animado e gostar de assistir, tá? Tem várias maneiras de você assistir desenho animado, não tem? Tem, sentado, em pé, né? No cinema. Mas tem uma maneira de pesquisar. Como é que você vai estudar desenho animado enquanto você assiste? Focando, né? Então, você pode sentar e assistir, por exemplo, observando só a questão de enquadramentos. Você até tira o áudio. Desliga lá o áudio, põe no mudo e fica observando só enquadramento. E quando você encontrar uma sequência que você achou interessante, você pode voltar a essa cena e desenhar ela em formato thumbnail. Correto? Então essa é uma maneira. Você pode pegar lá um desenho e, sei lá, desenha um quadradinho pequenininho. Lembram disso? Da questão do thumbnail? A gente vai voltar a essa questão agora. Então é desenhar pequeno. De repente o personagem está aqui com a cara aqui, os olhos em close, né? Assustado. Daí a câmera abre, zoom out. Né? É feinho assim? Pra ser feinho mesmo. E aí o personagem está aqui, com a mão na cabeça. Qual que é a diferença, acho que eu esqueci, qual que é a diferença do storyboard e do thumbnail? O thumbnail é a técnica de desenho onde você desenha pequeno, com um lápis de preferência macio, ou até um pincel, algo que te dê um traço de pincel, não lapiseira, por favor, ok? Para quê? Para que você não se preocupe com os detalhes, e sim com a composição. Então, no thumbnail, você desenha pequeno para pensar em formas básicas e simples para analisar a composição. E pensar nos planos. Eu não sou, infelizmente, eu não vou poder dar a disciplina de arte conceitual storyboard para vocês. Mas eu vou falar algo bem breve, que vocês já tiveram com a professora Fabiane. Tá? E eu iria aprofundar essa questão nessa disciplina. Então você tem um personagem aqui, feio. Ok. O pé dele está aqui, esse pé está aqui. Ele tem uma joelheira de skate. Legal. Ele usa um óculos gigante. Aí ele tem só 3 fios de cabelo. E ele troca o R pelo R. Então tá aí. O feio número 1. Feio 01. Ok.
Então, você tem esse enquadramento. Que enquadramento é esse? Não. O geral, gente, é uma questão técnica bastante bocó, mas o geral, a diferença entre o geral e o plano conjunto é de 1 metro do pé do personagem. Certo? A partir de 1 metro do pé do personagem, você abre o enquadramento, ele se torna geral. Para que serve um plano geral? Ambientar, certo? Por que a gente mostra uma sala inteira dessa assim? Com todo mundo nela? Para ambientar, sala de aula. Correto? Simples, né? Mostra uma cena lá, pega o último lá, o Prometheus. As primeiras cenas. Viram Prometheus? Quem assistiu Prometheus, as primeiras cenas que acontecem lá na Escócia são cenas da Escócia, mostrando os Highlands, aquela situação toda. Aí mostra lá um rio vindo, uma cachoeira, por favor. Pega a cadeira lá, acho que não tem cadeira aqui. Tem duas aí? Então, maravilha. Aí o próximo plano é o plano... Plano grande? Não, plano grande? Meu Deus do céu, o que é isso? Esse plano aqui é grande? Bruno, esse plano é grande? Não? Tem certeza? E se eu fizer esse plano do lado dele? Ele se torna grande, olha só. Não existe plano grande. Plano conjunto, perfeito. Eu pus ali o PC, plano conjunto. Para que serve o plano conjunto? Para mostrar um conjunto de personagens, o personagem inteiro, uma situação de interação entre personagens, mas uma situação de interação sem só o gestual, né? Mas, por exemplo, você entra numa exposição de fotografias, plano geral da fachada da galeria, mostrando galeria. Câmera fecha, mostra a porta, fechando na porta, pessoas entrando na porta. O que é isso? Um plano conjunto, mostrando pessoas entrando pela porta da galeria. Faz sentido? Ambientei, mostrei as pessoas entrando, poderia cortar para um plano, detalhe, de repente, ou um plano americano, de um segurança na porta ali, recebendo os convites, um bilheteiro, né? E aí depois um plano detalhe da mão dele pegando esses bilhetes, não poderia mostrar? Depois um close no rosto da pessoa, tipo sorrindo, boa noite. Não é fácil contar uma história? É simples, é uma sequência de planos, tá? Eu vou passar uma referência que vocês vão ler, porque isso vai ser cobrado em prova. Qual a diferença do plano médio para o americano? Já vou explicar. Texto. Ctrl C, Ctrl V, obrigado. Não adiantou não. O nome do livro é... Acho que eu já passei no semestre passado. Desenhando quadrinhos. Do Scott McCloud. Certo? Leitura de crianças. Leitura de neném. Isso aqui é um livro que usa metalinguagem. Ou seja, quadrinho explicando quadrinho. Então vocês vão ler uma história em quadrinho onde o narrador, que é o próprio Scott, conta como é que é fazer história em quadrinhos. Olha que genial. Certo? E aí ele tem outros títulos para quem quiser aprofundar a leitura, que é o Desvendando, que é o primeiro, se não me engano, quadrinhos, e o Reinventando quadrinhos, tá?
Você pode ler, começar pelo desenhando mesmo. Professor, quadrinhos e arte sequencial do Will Eisner é bom. Perfeito. Obrigado, William. Baseou nesse. Quadrinhos e a arte sequencial de Will Eisner. Perfeito. Certo? Então aqui temos referências de quadrinhos, mas que servem para cinema, servem para, enfim, para storyboard, servem para vocês. É uma leitura mais suave para vocês verem coisas mais bacanas, tá? Tem outra referência que eu vou aproveitar e colocar aqui, um livro muito bom, que chama Roteiro, do Robert McKee. Acho que é isso, é assim que se escreve o nome dele, tá? Deixa eu procurar aqui, tá pulando aqui o Firefox, a gente já resolve essas pendências aqui. Aí, 2 vezes sempre, que é para garantir. Roteiro. Pausa para os comerciais, volta para a aula. Já voltamos aqui então nessa questão. Então eu vou colocar aqui livros sobre HQ e roteiro. Não deram esse livro para vocês lá no primeiro período? O Panderário eles passaram outros pra gente também, mas era tudo mesmo esquema. Tá. Então, por favor, leia esse livro, tá? Faz parte. Ainda não foi aqui? Ok. Deixa pra lá, né? Ok. Eu desisto. Vamos pra lá. Depois a gente vê isso. Vamos voltar aqui, né? Plano conjunto. Depois. Plano americano. Perfeito. Aí tem aquela historinha, é plano americano por causa do filme de faroeste, né? Que a cartucheira do cara, ela fica aqui, né? Exatamente. Então, se vocês pegarem lá os primeiros filmes de faroeste, você vai ver aqueles enquadramentos, né? Na altura do joelho, justamente porque a cartucheira não fica hoje em dia na cinta, como hoje. Ela ficava na altura da coxa, certo? Para poder fazer o movimento natural, assim, da arma, né? Ok? Então, para que serve um plano americano? Além de filmes de faroeste. Mais a acesso ao personagem. Mostrar interações dos personagens. Para mostrar interações de personagens? Mostrar mais o detalhe de interação de personagem e outro. Também serve para interação de personagens, mas daí, no caso de um plano conjunto, eu posso ter um conjunto de personagens interagindo numa luta, por exemplo, ou numa corrida, certo? Ou no encontro entre pai e filho. No plano americano, eu tenho uma interação de personagens com uma ênfase um pouquinho mais, Vai ser mais detalhado. exato, emocional. Porque, por exemplo, assim, se fosse num conjunto de uma luta, por exemplo, o UFC lá, né? Aí tá, beleza, tava aquela luta, você só vê os dois brigando praticamente, mas se for Certo. um plano americano, você pode ver o cataclismo do Rana, cara do cara, e vem com o detalhe do sangue do Rana, etc. Isso aí eu fecharia mais ainda o plano. Estaria gozando. Tá? Seria o close, seria o plano próximo, tá? O plano americano serve também para a gente mostrar, por exemplo, uma pessoa caminhando e falando no celular, apressadamente. Poderia ambientar num plano geral até, para dizer, ela está andando na rua 15, ou numa avenida, sei lá, em Nova York. E aí eu fecho num plano americano
Por quê? Porque a ênfase maior é ela falando no celular e caminhando. Eu não preciso mostrar os pés dela. Eu posso mostrar a partir do joelho ou da canela dela, não posso? Certo? Tudo bem? Ok. Enfim, melhor maneira de se aprender, fazer análise também é pegando os filmes e os desenhos animados e prestar atenção nisso. Quando é que o cara usou o plano americano? Certo? Ficar identificando. Ah, olha que legal, ele usou o plano americano agora. Por quê? Aí você pensa no contexto da ação. Certo? Ok. Plano médio. Plano médio é porque corta no meio. Telejornal, diálogo, basicamente uma câmera de diálogo entre pessoas, porque daí você tem a movimentação dos braços, correto? Ok. Corta na altura do peito. Tem pessoas que ainda dividem aqui na metade da barriga e tal, mas vamos ser um pouquinho mais curto, né? Plano próximo ou primeiro plano. Para enfatizar agora, expressão facial. Eu ainda tenho uma certa movimentação corporal, mas eu estou focando um pouco mais na expressão facial, certo? E, por fim, close. Saúde. Close. E ainda tem alguns que falam que tem o extreme close-up, né? Que aí você foca mais ainda. E se eu pegar, por exemplo, um detalhe aqui da cartucheira dele, ou na joelheira, é o plano detalhe. Que o nome é autoexplicativo, correto? Legal. Então, dica de exercício. Assistir desenhos longas e curtas, vocês vão ver que tem diferença, e filmes de diferentes gêneros e épocas, fazendo uma análise de observação, uma análise crítica, investigativa, observando essas questões de plano e enquadramento, que é a mesma coisa, na verdade. Tudo bem, gente? Então fica aqui a dica do exercício. Que vantagem Maria leva fazendo isso? Ah, eu não vou fazer exercício, porque não é obrigatório. Leva que vocês vão se desenvolver na sua percepção visual. Isso vai melhorar o seu desenho, isso vai melhorar o seu trabalho de diretor, ou de supervisor de animação, ou de animador, para pensar nas sequências, nas cenas. Vai melhorar o seu trabalho de ator, vai melhorar o seu trabalho de ilustrador, certo? Vai melhorar tudo. Vai melhorar tudo. E vai te dar um emprego. Qual o emprego? Fazer storyboard para agências de publicidade. É escassíssimo a quantidade de profissionais que sabem fazer. Não é que sabem desenhar. Que têm linguagem cinematográfica, que têm competência e habilidades junto, certo? Porque hoje em dia a maioria dos diretores de filme publicitário não desenham absolutamente nada. O palito deles é ruim, certo? Vocês me desculpem os diretores que estão assistindo a sala, mas é verdade, tá? E eu já trabalhei com uma porrada deles. E eles precisam do storyboard. Agora, você pode ser um storyboarder que executa ordens, tipo, me desenhe um plano médio, agora desenhe um plano próximo.
agora desenha não sei o quê. Ou você pode ser alguém que... você pode ser alguém que... Primeiro eu olho, depois eu vou falar. Você pode ser alguém que dá a solução para ele. E daí você vai se tornar um parceiro. Certo? Então tem exemplos, por exemplo, Paulo Coglin, Paulo Treges, acho que é o nome dele, lá de Florianópolis. Já fiz uns 10, 15 anúncios assim, junto com ele. Anúncio não, filme publicitário. E alguns foram brifados pelo telefone. Aliás, vários. Então era assim, ele me contava a história do roteiro que ele estava imaginando, ele me dava algumas indicações, falava, usa mais planos médios, etc. Sempre procura contextualizar e daí fecha em planos médios. Eu tenho uma bagagem de publicidade pela formação, claro. Mas era assim, eu fazia um esboção, vou trazer na aula que vem para vocês verem, fazia um esboção geral, com desenhos feinhos assim, e mandava para ele. E aí ele falava assim, abre um pouco mais o plano do quadro tal, fecha mais tal, essa câmera é muito cara, tira. Por exemplo, teve o caso de uma câmera que eu fiz um apino em cima da atriz, com uma chuva caindo através da câmera, para um comercial do Miller, e ele falou, essa câmera é linda, só que ela é cara. E ela vai ter 3 segundos, vou gastar muito dinheiro para fazer um negócio de 3 segundos, 2 segundos. Então troca por um planinho americano mesmo e tá limpo. Certo? Então o diálogo é mais rápido. Quanto tempo de diálogo? Ele me brifou isso no final da tarde, no aniversário da minha irmã, dia 1º de dezembro. Eu entreguei o esboço para ele 3 horas da manhã. De manhã eu já tinha a resposta, até o final do dia já tinha entregue o storyboard pronto. Quanto custa um trabalho desse? 400, 500 reais, tranquilamente. Freela. Certo? Dependendo do storyboard, da complexidade dele, ele pode custar aí 90, 100 reais ou quadro. Certo? Então, não é só pelo dinheiro. É porque é um trabalho que você vai ter que fazer, imagina, pensar, analisar, avaliar, para ver se a narrativa está fluindo, se não está, e etc. Tá? Ok. Eu vou cobrar tudo isso em prova. Eu vou começar a dar umas provas no meio do bimestre. Vamos voltar aqui então. Plano. Alguém mais quer comentar alguma coisa em relação a planos? Posso pegar uma aula, se for do interesse de vocês, e desenvolver uma análise em cima de um storyboard. Posso passar alguns exercícios de storyboard para vocês efetuarem. Tá? Que são exercícios que eu passo na disciplina de storyboard, para complementar. Ok. Então, não esquece disso, Bruno, grande, pequeno. Tá? Vamos voltar lá. Técnicas de filme de animação. Opa, perdão. Outra técnica. Perfeito. Como é o nome dessa técnica? Animação tradicional 2D. Certo? Não pode ser chamada de animação quadro a quadro? Todas são quadro a quadro. Todas são quadro a quadro. Certo? E quantos quadros? Vamos lá. Aí aquele que é com sensores, o ator tem aqueles sensores, qual que é? Motion Capture. Vai falar sobre isso. Isso aí tem a ver com equipamento. São 24 quadros. Vamos lá. Cinema e televisão, né? Vamos separar. A gente tem o frame rate, né? O FPS, que não é fator de proteção solar, é o frames per second. No cinema a gente tem isso, 23,76, vamos arredondar para 24. Na TV, 29,97 ou 30. Padrão nosso. Padrão NTC/DV.
Certo. Já voltamos. Os dois? É, só porque eu fiquei sozinha. Ah, então tá bom. Vou passar o cartão. Vai rápido, hein, Caco? Não, já volto. Ok. Estão fazendo em 60 já? Hã? Estão fazendo em 60 já? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Precisaria ver assim. Sim, eu acho que sim. Enfim, 24 FPS, a gente vai trabalhar sempre a 24 FPS, tá? É essa aula, para pensar em 24, e depois nós converte isso no After Effects para 30, a perda é irrisória. Tudo bem? Vai ser um processo que a gente vai adotar aqui. Muito bem, então isso aqui é imutável, gente. Quando fala assim, você anima a quantos frames por segundo? Eles falam a 12, a 8, a 6. O Bill Plympton anima a 6 frames por segundo, 6 a 8. Né? Vou colocar aqui então algumas referências. Eu vou trazer uns DVDs do Animamundi para a gente assistir. Eu trouxe inclusive o Animamundi 7 aí. Tá? Mas eu vou trazer e passar os principais para vocês verem outras linguagens, outros trabalhos bacanas, tá? Para vocês verem que nem tudo é Disney, Warner e Pixar. E Blue Sky, etc. E nem tudo é 3D nessa vida. E até as questões do Oscar, de escrever trabalho para concorrer em festivais, etc. Tudo bem? Então, uma dica aqui, Bill Plympton. Certo? Ele não fez as nuvenzinhas lá, não? Não, ele fez o cachorrinho lá do White Dog, né? Isso, exato. O Guard Dog. Quem quiser, tem um curta dele chamado Guard Dog, que é um dos que eu vou mostrar. Tá? Bem famoso. Quem mais? Esse que você falou. É o Das nuvenzinhas? Hartsfield. Como é que é o nome dele? Don Hartsfield. Acho que se escreve assim. Esqueci como é que chama agora. Eu acho que é assim. Mais ou menos assim, né? Que ele escreve o Rejected. Que é um negócio estúpido, mas é engraçado. Tá? Outro diretor bom de animação, Michael Dudok. Esse escreveu o Monge e o Peixe, se eu não me engano. Le Poisson. Le Poisson é peixe. O Monge, o monastério. É o Monge e o Peixe, acho que é. Não sei se é exatamente essa tradução. Monge e o Peixe. Ele escreveu Father and Daughter também, Pai e Filha. Muito bonito esse trabalho, vou trazer para vocês verem. Ele fez trabalhos para AT&T sobre encomenda através, né, de um cara chamado Ron Diamond, que tem uma empresa chamada Acme Filmworks, onde lá no site deles você encontra a relação de todos os diretores alternativos de animação, tá? Então esse cara, ele recebe os roteiros e aí ele vê, esse roteiro vai ficar legal com fulano de tal. E aí ele manda, orça e produz, certo? E ele faz 10 anos que ele faz parte da comissão de análise do Oscar, dos filmes, certo? Ele é membro da comissão avaliadora do Oscar. Tá? Também estava lá no Animamundi, agora em 2012, dando palestra. Tudo isso que eu estou falando do Animamundi, gente, pensa, eu não fui no Animamundi. Fica tranquilo, que agora eles estão postando todos os vídeos. Eles gravam todas as palestras, todos os workshops e publicam lá no www.animamundi.com.br. Se vocês quiserem ver o de 2011, já está lá. Já. E assim, teve o festival de 2011 aqui ano passado, teve os vídeos. É muito irrisório aquilo, é muito compactado, assim, né? Esses vídeos que tiveram ano passado aqui na Cinemateca, por exemplo, eles vão para Animamundi também ou não? Eu não sei desse que veio para cá no 2011, do que você está falando, mas boa parte desses são estreados aqui, passaram no Animamundi, ou às vezes tem um Animamundi itinerante. E teve até o Lobo e o Desassossegado, não sei se é verdade. Tudo bem, entrem lá, Animamundi, tá? E vejam o fórum animado. Fórum animado ou papo animado também. Tem tudo gravado lá. Inclusive, palestra do Carlos Saldanha em 2011, se não me engano. 3, 4 horas de palestra do cara. Certo? Vale a pena. Então, assim, bastante informação, bastante coisa para vocês fazerem. Comecem a
fazer isso diariamente. Assistir um desenho toda semana, assistir alguns curtas, fazer uma análise pelo menos por semana. Você pode fazer análise de personagem desses filmes. Vocês podem ficar observando só a questão do timing de uma cena, né? Assistir em slow, os clássicos da Disney, aconselho muito. Tá? Então a gente estava falando aqui de animação tradicional 2D. Aí a gente pega lá, tem Disney, tem Pixar, tem a Hanna-Barbera, tem a Cartoon Network, tem a Discovery Kids. O documentário da Pixar tem 2D? Não tem 2D? Não. Ah, desculpa, eu pus Pixar aqui, perdão. Obrigado, Bruno. Foi. Hã? Tem o Estúdio Ghibli. Se escreve assim? Ou assim? Tem a Nickelodeon também. Tem a Nickelodeon. É Nickelodeon. Tá? A própria DreamWorks tem... Warner Brothers foi citado, não, Warner, perfeito. Boa, Warner Brothers. Nome do cara que animava, um dos principais animadores, diretores de animação da Warner Brothers. Não? Chuck Jones. Chuck Jones não é o Chuck Norris, ok? Ele é tão foda ou mais que o Chuck Norris, certo? Colocaria na mesma escala, certo? Versus Chuck Norris, porque ele é o Chuck Norris da animação. E eu fiz uma cagadinha, voltou. Tá? Por quê? Ele tem basicamente 350 nessa média curtas animadas. Multiplica isso por 15 minutos, por 60 segundos, vezes 12 frames por segundo. E aí você vai ter milhões e milhões e milhões de desenhos. Tá? O Chuck Jones, ele falava uma frase famosinha dele. Se você quiser estudar um pouco mais sobre ele, você vai atrás de um livro chamado Chuck Amok, que conta bem essa história aí. Tá? E existe um vídeo também. Tem o livro e o vídeo. Então, ele falava o seguinte, que para você começar a compreender a animação, compreender, não é nem fazer, você precisa tirar os 5.000 desenhos ruins que tem dentro de você. Os 5.000 desenhos ruins que tem dentro de você. Ou seja, desenhar, 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 desenhar. Isso aí dá mais ou menos 1 hora e meia de desenho animado. Depois que você tiver jogado fora 1 hora e meia de desenho animado, aí você vai começar a entender a animação. Certo? Para daí começar a estudar de verdade. Isso é a verdade. Quanto tempo demora para acontecer isso? 1 ano e meio, 2 de trabalho. Certo? Para formar um animador, gente, é de 4 a 6 anos. Um animador decente. É um trabalho bem árduo. Ok? Por isso que eu falo, essa disciplina não é brincadeira. Tá? É complicado. De lecionar e de ser aluno também. Outra técnica de animação. Aquela de foto. Tem a 2D digital. Por foto. Por foto, vamos lá. A stop motion também não é por foto? Sim, mas eu esqueci, tem um outro nome. Pixelation. Pixel é isso. Qual que é a diferença do stop motion para pixelation? Envolve pessoas e objetos. Certo? E aí você tem alguns exemplos. Por exemplo, comercial da Electrolux, eu não vi o último. Waking Life, longa, que também fez O Homem Duplo, com Keanu Reeves. Assistam isso. Estúdio, It Pass.
que é de um italiano que estava também no Animamundi 2012, dando uma palestra. Um cara muito louco, meu. Sério. A hora que sair essa palestra na internet, assistam. Porque vocês vão ver um cara extremamente focado, espontâneo e um louco consciente. Porque ele simplesmente dedica a vida dele à animação pixelation. E ele tira as ideias dele do cotidiano. E ele investe, ele vai atrás, ele faz as coisas acontecerem. Inspirador. Tá? Inspirador. Eu só estou pegando aqui que no sketchbook eu fiz lá uma caricatura dele. E daí eu anotei o nome dele. Tá aqui. O nome dele é Adam Pesapani. Tá? Então, quem quiser ir atrás do trabalho. Oi? 2012 fui. Aí, todo mundo pode participar, tá, gente, do Animamundi. Todo mundo. Agora, o que acontece? No Animamundi, você teve um aluno digital aqui do 5º período, agora no 6º, o Cristiano que foi. Ele estava lá, encontrei com ele, tudo, foi legal. Anima Fórum. Você paga lá o pacote R$220, estudante é 110, tá? Para assistir todas as palestras, todos os workshops, recebe certificado pelos workshops. O teu maior custo vai ser de transporte e estadia. No Rio de Janeiro vale mais a pena porque é mais completo o evento. Tá? Todo ano? Todo ano. Na época, no mês de julho, sempre, todo ano. Entre os dias 10 e 25, lá é mais ou menos nessa data. Então se prepare, junta uma graninha aí, sei lá, uns R$1.000, acho que nem isso. Fique em albergue, ali nos Arcos da Lapa, você vai pagar uns 30 a diária, 10 dias, R$300, pagar mais uns 200 aí de passagem, 300, mais os 100 uns 700, mais a comida, vai dar isso aí, 800, R$1.000, pra você ficar lá 10 dias aproveitando a Animamundi. Fora todo o resto que acontece em volta, tá bom? Então se programem pro ano que vem. Vale a pena, gente. Eu vou lá desde 2001. Tá? Fora as sessões de desenho animado, que você compra lá o ingressinho a R$3 para estudante, e aí você fica lá 1 hora assistindo 6 curtas. Daí sempre tem um maravilhoso, 2 meia boca e 3 horrorosos. E aí você volta. Normalmente é assim. Tá? Ok. Se alguém não discorda aí que está assistindo o vídeo, então posta o seu comentário e eu responderei. Legal. O que mais? Falamos aqui de stop motion, computação gráfica, dos principais, né? O que mais está faltando aqui? Sand animation, com areia. Aquele do sensor, Tem também aquele lá que do velho e eu, do velho Casa máquina, Monstro, as que aventuras do é Tintin. exploratório de vídeo. Então, isso são variações, que é o que o Bruno está falando aqui também, que é o seguinte. O velho mar, que o André tá comentando, vamos colocar aqui alguns casos. O Velho e o Mar, que é baseado na obra do Hemingway. Aí poderia ser animação tradicional 3D, na verdade. Exatamente, exatamente. É de um cara chamado Alexander Petrov e é pintura a óleo. Como é que faz crase nesse troço? Aqui, a óleo sobre vidro. O cara demorou 2 anos para fazer isso, sozinho. Tá? Tem making off disso aí na internet, se não me engano. A questão a outra que está sendo comentada aqui na frente pelo Bruno é trabalhos como motion capture. Filmes como Expresso Polar, Avatar, Beowulf. Como é que se escreve? Wolf assim? Ou Wolf? Wolf? Beowulf? Isso. O que mais?
Mr. Scrooge, né? Como é que é? O fantástico, não sei o que, Mr. Scrooge. Casa Monstro. Casa Monstro, perfeito. Casa As Monstro. Aventuras de Tintin. Do Spielberg. Nossa, excelente. Também do Spielberg. Tintin. Hã? Beowulf. Com U, tava certo? Com 2 Fs? Beowulf, a lenda. Tá? Então, assim, tem uma série de exemplos. Isso aí continua sendo o quê? 3D. Tem lá Sid, o cientista, para um exemplo de série de TV. Procurem sobre Sid, o cientista. É com S? Obrigado. É da Nickelodeon, não é? É Discovery Kids? Passa na Discovery Kids? Legal. É Sid com S, com SI ou SY? SI, ok. O Sid, o cientista, gente, é produzido, eu não lembro do estúdio agora, mas ele é produzido... Baixa a tampa do teu note, Felipe, por favor. Faz o seguinte, dá ele. Sid, o cientista, é uma produção onde os atores, novamente, atores, os coreógrafos, enfim, estão lá encenando, eles usam roupas proporcionais ao personagem, com pontos de luz para captar, e existe um equipamento especial onde são luvas que um cara veste, e ele mexe os dedos, gira os punhos, etc., e vai fazendo já a sincronia labial. Então esses atores estão dançando lá no meio do palco, tem um cara já fazendo todo o lip sync, e isso já está sendo renderizado em tempo real. É muito louco. As produções, assim, para a série de 3D estão ficando cada vez mais... Planeta dos Macacos também. Era, tipo, todos os atores, metade da roupa deles era preta com umas pontinhas. Os atores nem os pontos usavam. Exatamente. É completamente colocado no deles. O Gollum, o Senhor dos Anéis, o Hulk, enfim, a gente hoje tudo, cara. Aquele rapaz que deu, parece que a gente César da Col, sim. ele disse assim, o primeiro dinossauro 3D foi que ele tinha feito tipo viagem assim na Terra, coisa assim. Primeiro dinossauro 3D com projeção estereoscópica 3D, em IMAX. E no filme do Steven Spielberg, dinossauros, Parque dos Dinossauros, isso foi feito como? Com animatronics. Se chama animatronics. É um troço muito antigo. Tem digital também. Mas ele não foi com projeção 3D. Ele foi produzido em 3D, entende? Então é isso que o César quis dizer naquele momento, tá? Professor, eu tenho uma dúvida sobre o South Park, ele começou sendo animado como stop motion. Aí depois ele passou a ser animado com flash. O stop motion? Acho que era, não sei, o que você viu uma vez aqui? Eles pegavam um papel, né, e começavam a trocar Eu não sabia disso. Começavam a trocar. O primeiro South Park, O primeiro South Park. que acho que até antes da primeira temporada. Tá, Que é aquele do Papai Noel e Jesus Cristo. tá. Aí depois tem aquele flash. Esse tipo de animação como é que chama? Animação de recorte. Só de recorte? Aqui, ó, coloquei aqui, ó. Animação cutout. Tá? Ok, gente? Então vamos parar por aqui nessa questão teórica de filmes de animação. Vamos falar sobre técnica agora. Até aqui tudo bem? Então, essa é uma questão da prova, gente. Eu ponho isso em prova e eu sempre choro. Sempre. Que eu ponho assim, cite 3 exemplos de técnicas de filme de animação e exemplifique. Aí tem gente que coloca assim, time. Juro por Deus. Certo? Aí coloca assim, animação 2D. Legal. Cite um exemplo. Shrek. Tá boa. Pensa. Então, assim, isso é resposta de gente que não assiste desenho animado. É simples.
né? E que não presta atenção na aula também. Senhor, esse frasco de pano. Frasco de pano, dois. O que eu? Esse frasco de pano de animação 2D. Porque transporte do filme que... Tem. Aqui a gente ele é 2D. 2D, completamente 2D. Com elementos 3D integrados. É, que nem o Planeta do Tesouro. Você tem elementos 3D, mas é uma animação predominantemente 2D. Certo? Hoje em dia é normal, né? Esse lance. Bicicleta de Belleville. Vocês já viram? Vou trazer aqui para vocês verem então. Tá, o making of. Aí o cara tá lá comentando que alguns elementos realmente são... o animador iria perder a vida dele fazendo, por exemplo, uma animação de uma bicicleta e não ia ficar boa. Então, nesse caso, o 3D tem uma aplicação boa. Mas por quê? Porque é algo tão refinado, mínimo, sabe, delicado, que se torna até um castigo, assim, pro cara. Trabalho de estagiário. Trabalho de estagiário não, porque não tem competência de fazer isso. Tá? Ok. Então tá aí, gente. Eu vou deixar, isso aqui tá gravado, né? Eu vou fazer um doczinho aqui para vocês, para colocar lá no Eureka. Ajuda? Como é que abre aqui o... Oi? Editor de texto? Ok. Então eu vou transferir isso aqui para o editor de texto. Eu queria pegar um Wordzinho da vida, né? De repente, para ficar coloridinho ali. Ah lá, mais fácil. Muito bem. Vou colocar essas referências aqui também. Muito bem. Tá. Gente, seguinte. Vou salvar isso aqui também num arquivo de flash de resolução menor, de versão menor, para vocês poderem abrir em flash mais antigos. Tem livros excelentes sobre isso, né? Já citei alguns.
Vamos lá, a aula não terminou. Ok. No sábado, eu estava dando aula na pós-graduação e eu comentei sobre algumas questões do design de produto. Então, quem quiser, essa aula também está gravada, o arquivo está aqui na mesa de trabalho, tá? Por quê? Como animadores ou como artistas conceituais, enfim, como designers que vocês vão se formar, é importante ter esse tipo de conhecimento, tá? E vocês vão usar isso para criar cenários, para criar objetos e etc. Então a aula está gravada, está no YouTube, perfeito. E acho que apagaram daqui a aula gravada, tá? Mas ela estava aqui, mas está no YouTube. E tem uma outra aula que eu gravei dessa do Pitfall, tá? Vocês vão ter aula de arte conceitual, isso aqui é uma aula de arte conceitual, certo? Que vocês podem assistir lá no YouTube. Então toda a questão de composição em thumbnails, tá? A silhueta de personagens, como é que contextualiza e chega na criação final e etc. Carlos, estou dando aula. Senhor, mas para que curso que vai ser essa aula? Para pós-graduação de arte e animação para jogos digitais. Tá? Eu vou encerrar aqui essa primeira parte da aula e vou começar a passar para a próxima parte da aula, que é a parte de técnica de animação. Então daí a gente vai falar dessas questões técnicas aqui de intervalação, de timing, de chaves, etc. Tudo bem?